Voltamos ao debate entre os candidatos à presidência do Bahia. Aqui no programa Os Donos da Bola. Neste bloco, os candidatos fazem perguntas entre si com tema livre. Cada candidato deve fazer uma pergunta. O tempo de pergunta é 30 segundos, resposta em 1 minuto e a réplica 45 segundos. Sendo que, como no bloco anterior, cada candidato só pode responder a uma única questão. Quem pergunta agora, iniciando o bloco, é o candidato Olavo Fonseca Filho. Eu queria perguntar a Tilemon. Tilemon, o Bahia está na Série B, não tem mais o que discutir. Os erros da gestão anterior foram claros. O nosso próprio técnico interino e guerreiro, Charles, deu declarações de que temos jogadores no Bahia que não honram a camisa, que não quiseram nem participar da última partida. Você acha que realmente os problemas de um clube de futebol se resolvem dentro de campo? Ou você acha que o extracampo é importante? Candidato, 1 minuto. Infelizmente, existe o extracampo, existe os bastidores. E eu não duvido nada do que Charles falou, não. Pela minha experiência de 38 anos nesse ramo, eu só acho que Charles pecou em não ter dado os nomes. Acho que ele deveria ter, já que ele começou atirando, né, ele deveria ter ido até o fim. Ele deveria ter dito quem foram aqueles que prejudicaram o Bahia, dando uma de chinelinho, como se diz na gíria do futebol, sem que quisessem jogar as últimas partidas com medo de um rebaixamento. Mas eu acho que o que o Bahia precisa, na verdade, é também uma estruturação no futebol profissional, ela sendo completamente dedicada ao futebol profissional. Num primeiro momento, eu não vejo outra solução para o Bahia, a não ser o futebol profissional ser tocado como carro-chefe, né? Sem isso, Olavo, nós não vamos recuperar a imagem do clube. Ninguém aqui vai fazer milagre trazendo cotas publicitárias com um time que tem uma marca desvalorizada, desrespeitada, né? Quando um ex-dirigente foi até infeliz, que disse que o clube estava falido, clube falido, o empresário que houve do outro lado, não vou associar minha marca a um clube falido. Obrigada, Antônio Tilemon. Olavo, 45 segundos. 45 segundos. Bom, Tilemon, eu concordo em parte, porque eu entendo que isso tudo é fruto de gestão. Se você não tem um presidente presente que comande o time, que já tenha vivido experiências de crise dentro da sua equipe, que não tenha pulso forte para dizer o que é que ele acha certo para o seu time ou não, e que cobre metas e resultados de quem você está contratando, de quem você está colocando lá, a gente não vai conseguir crescer nunca. Nós tivemos erros incríveis, não só no futebol, que você citou mais, mas nós tivemos muita falha no marketing, no administrativo. Então, precisamos do Bahia de um gestor como eu. Obrigado, Olavo. O próximo candidato a fazer a pergunta é Marco Costa. 30 segundos, quem responde? Olavo. Vou repetir a pergunta que eu fiz para você ontem, Olavo. Vou insistir outra vez. Você teve um dirigente que te apoia, Reubi Celestino, que foi diretor dessa diretoria atual. Você tem Antônio Miranda, que ainda está no clube. Eu quero saber, você é candidato da situação ou é um dos dois candidatos? Me fale a verdade, porque ainda está mal explicado isso para a torcida tricolor. Eu quero que você me diga exatamente se você é ou não candidato da situação. 1 minuto. Vamos lá. Marco, como eu falei ontem, eu quero ser até mais incisivo. Entendo eu que só tem um candidato de situação. E esse candidato não sou eu, nós somos oposição. Como eu falei ontem, eu volto a repetir. Reubi esteve presente na diretoria e saiu escorraçado, saiu maltratado, atingiram até o próprio lado pessoal e a família dele. Enquanto obedeceram o que Reubi planejou, o Bahia ainda estava indo bem. As contratações estavam sendo feitas dentro de um critério. Passou, a determinado momento, a perder esse critério. E o outro diretor que foi do nosso lado foi o Antônio Miranda, que é o grande mentor da gente ter resgatado a nossa cidade tricolor, o nosso fazendão. Então, fica claro que nós não somos situação, nós somos oposição. Tem um candidato que é apoiado diretamente pela atual situação. É apoiado diretamente por Sidônio e por Walton, que colocaram o Bahia na 2ª divisão e querem permanecer o poder dentro do Bahia. O Bahia tem que ser gerido por um empresário que tenha experiência em gerir equipes Olavo, e obrigada. Metas. Marco, 45. Por que eu falo isso? Candidato, eu vivi momentos difíceis no Bahia.
O Bahia precisa ter comando, precisa ser comandado por um homem que comande o Bahia mesmo, chame para si a responsabilidade. Eu enfrentei, foi uma ocupação do Fazendão com uma torcida organizada e uma invasão do Fazendão. Estive de frente a frente com ambas as torcidas que está apoiando um outro candidato. Respeito à instituição, respeito às torcidas organizadas, mas vejo que é complicado. Você precisa de um presidente de decisão. O presidente atual não tomava decisões. Ele sempre consultava e, às vezes, ausente. Por isso que essa colocação. Será que você está na situação ou não? Ok, vamos ver quem é o próximo candidato a perguntar. Marcelo Santana, 30 segundos, quem responde? Doutor Neucival. Doutor Neucival, eu entendo que você, também como eu, é uma pessoa que entende que, apesar da candidatura, a gente tem que manter valores éticos, valores morais, a gente tem que respeitar a verdade, a gente tem que ter um compromisso em ser honesto. Você, como eu, quer ganhar a eleição, mas não a qualquer preço, não fazendo qualquer coisa. Tem candidato que tem membro na diretoria atual e diz que é oposição, nega a própria pessoa. Teve membro da diretoria que saiu fora do barco e deixa o presidente Fernando Schmidt hoje isolado. Uma pessoa que sempre foi próxima a eles. Ok, Marcelo. Por interesse eleitoreiro. 1 minuto, desculpa. Mas eu não vi a pergunta. Ele fez uma colocação. Como você analisa isso, esse cenário? Olha, eu entendo que a administração atual, apesar dela ter sido bastante tumultuada, mas nós temos que evidenciar os valores positivos. Eu estive, por exemplo, no Fazendão vários dias essa semana e o ambiente do tratamento mudou. É um tratamento mais humano, mais digno. Os funcionários do Esporte Clube Bahia, eu os parabenizo todos. Agora, quando você está administrando ou liderando uma equipe, você tem que escolher membros para essa equipe que sejam coerentes com a filosofia do clube. Você não pode encher como se fosse cabide de empregos, de amigos, porque são amigos. Nós temos que ver pessoas certas para os lugares certos. O torcedor não é burro. O torcedor entende bastante isso. Então, eu acho que faltou foi uma integração, obrigada, uma solidariedade. Candidato Marcelo, 45 segundos. Concordo também com esse posicionamento, doutor Neucival, de ter respeito às pessoas, porque o respeito, o compromisso com a verdade, com a ética, vale mais do que qualquer eleição. O que a gente fala numa campanha, a gente tem que falar antes da campanha e depois da campanha. Porque quem não diz a verdade é pessoas que a gente não pode confiar. A gente não pode ter junto do Esporte Clube Bahia. É esse compromisso que o senhor tem e eu compartilho. Um compromisso de valorizar mais o sócio, de permitir que o sócio do interior, por exemplo, vote à distância. O sócio que mora fora de Salvador, eu não entendo porque no mundo hoje do tablet, do celular, da internet, não tem um voto à distância. Eu proponho 6 planos de sócio no nosso plano de gestão, que está no marcelosantana.com, 10, 20, 40, até R$200. Cada um numa classe social, cada um podendo pagar o seu valor e tendo o seu benefício, o seu dever, mas okay, todos tendo Marcelo, direito à democracia. Obrigada. Vamos ver quem é o próximo aqui a responder. A perguntar, desculpa. Binha de São Caetano, 30 segundos, quem responde? Já respondeu. Acho que o obrigado sou eu, não sei. Não, ainda faltam Marcelo, Marco Costa. Então tá. Marco Costa. Marco Costa, se você ganhar no dia 13, você vai investir para o Bahia ser campeão da Copa do Brasil, voltar de imediato à Série A, ou você vai ficar com brabrabá, dizendo que vai fazer acontecer e no final da história não fazer nada, porque o torcedor não vote em quem usa paletó, não vote em quem conversa, vote em Binha, que Binha é o melhor para o Bahia. Ok. Marco, 1 minuto. Candidato Flávio, devo dizer para você que as minhas promessas ao longo da minha história foram todas elas cumpridas. Eu prometi trazer 3 seleções para ficarem hospedadas na Bahia e elas vieram. Isso agora, um passado recente. Os contratos que eu fiz no Bahia, eu cumpri. Nós temos um planejamento feito pelo nosso grupo Nova Ordem Tricolor, que está disponível no site novaordemtricolor.com.br, que ali você pode conhecer o nosso plano de gestão. A nossa meta 2015 é devolver o Bahia à Série A. A nossa meta em 2016 é fazer o Bahia disputar uma competição já de porte internacional, disputar uma Sul-Americana e poder buscar
a Libertadores, porque o melhor caminho nosso hoje para buscar a Libertadores é via Sul-Americana, que é um campeonato mais enxuto, com menos jogos. Então, prometo à torcida todo o empenho. Bahia Série A em 2016. Binha, 45 segundos. Ele está me imitando. Porque quem fala que o Bahia vai ser campeão da Copa do Brasil Série A é eu. E Baiano, e Libertadores e Mundial. Então não é eu só, torcedor, que digo que o Bahia vai ser campeão de tudo. Então, nosso amigo aqui, bom candidato, igual quem vai ganhar é Binha, 9999. Então, o Bahia vai ser campeão da Série A de 2015 e vai ser campeão da Copa do Brasil, campeão Libertadores e Mundial, segundo o nosso amigo aqui. Então não é só a Binha que fala, viu? Que eu, candidato, mas é campeão da Copa do Brasil do ano que vem de imediato. E está na Série A de imediato do ano que vem, e Baiano e Norte e Nordeste. Obrigada, Binha. Vamos ver quem é o próximo candidato a perguntar. Neucival Menezes. Deixa eu fazer minhas contas aqui. Você precisa perguntar ao Marcelo, não é isso? Por favor. Candidato Marcelo, eu sei que você também tem serviços prestados ao futebol e como parece que nós temos ideologias semelhantes quanto à divisão de base, eu lhe pergunto, como você enxerga a divisão da rentabilidade do atleta da divisão de base? O atleta é negociado. E esse dinheiro, você acha que deveria ser distribuído como? Porque na minha plataforma de trabalho, nós temos uma pretensão aí de instituir uma bolsa de valores, de tal forma que o candidato Bahia Binha, por favor, 1 minuto. Marcelo, desculpa, 1 minuto. Doutor Neucival, a base tem que ser valorizada e mostrado como. Eu defendo que o Bahia invista cerca de 10% do seu orçamento, por exemplo, na divisão de base, para a gente poder fazer um trabalho melhor. Eu tenho um compromisso, caso eleito presidente, de até 2017, num período de 3 anos, nós temos 40% do elenco profissional formado na base. Um elenco de 30 jogadores com 12 da casa. Eu fico me imaginando por que o torcedor do Bahia comemora quando o Talisca é convocado para a seleção brasileira. Eu, torcedor, eu não torço para Talisca, eu não torço para o Benfica, eu só torço para o Esporte Clube Bahia. Eu quero que esse jogador da base seja formado e valorizado na nossa casa, com a nossa cultura, com a nossa identidade, o nosso DNA. Que ele nos dê alegrias. O torcedor que vai assistir o Bahia tem que passar a ter lazer novamente, a se identificar com esse clube, a ver a garra, a mística, a tradição do Bahia. E isso são valores, Neucival, que a gente pode trabalhar muito bem na divisão de base, com lei de incentivo ao esporte, com naming rights através da iniciativa privada, através de receita. Ok, candidato Neucival, 45 segundos para você. Eu lhe digo isso, meu caro candidato Marcelo, porque a nossa chapa, a Vida Nova 97, pretende instituir, inclusive, uma bolsa de valores para o sócio e o torcedor. Ou seja, digamos que o Bahia fique com 50% da negociação de um atleta. Os outros 50% vai ficar para quem? Nós pretendemos dar um percentual para o empresário que fez o negócio e um percentual bem maior será dividido pelos sócios e torcedores que investiram naquele atleta. É o que nós vamos chamar de bolsa de valores para o sócio-torcedor, que o torcedor também tenha direito à partilha desde quando ele faça o investimento naquele atleta. Obrigada, candidato. O último a perguntar por eliminação é Antônio Tilemon. Falta responder, Binha. 30 segundos, Chile. Binha, quais são os seus planos para o futebol profissional do Bahia? Já lhe perguntaram sobre base, né? E agora lhe pergunto sobre o futebol profissional. Como é que você vai tentar fazer o Bahia voltar à Série A do Campeonato Brasileiro? 1 minuto. A coisa mais fácil do mundo é Binha botar o Bahia na Série A. Investimento, pô. Eu vou atrás de parcerias. Você tá entendendo aqui? Tá aqui escrito aqui, ó. Aqui, ó. Contratar uma empresa de marketing, contratar uma empresa jurídica em busca de grande parceria, você está entendendo? E contratar uma empresa jurídica. É fácil, só é ter boa vontade e amar o Bahia. E amar o Bahia. Quem tem que ser presidente do Bahia, quem ama o Bahia, quem gosta do Bahia e quem tem amor. E eu não quero salário sendo presidente do Bahia. Se eu ganhar, o salário vai para a divisão de base. Eu quero ajudar o Bahia. Se eu tivesse 100 milhões, eu doava 90 milhões ao Bahia. Se meus bens pagassem as dívidas do Bahia, eu dava meus bens ao Bahia. Então,
É essa maneira que eu tenho de colocar o Bahia na Série A, campeão baiano, voltar a ser campeão da Copa do Brasil, brasileiro. Agora, você sabe que Binha é humilde, então é discriminado. Obrigada, Binha. Antônio Tilemon, 45 segundos. A gestão tem que ser realmente profissional, com contratação de profissionais da área para cada setor, né? Marketing, finanças, administrativo, jurídico. Acho que Binha, nesse sentido, colocou muito bem as coisas, né? Já chega de amadorismo no Bahia. É preciso que a gestão seja completamente profissionalizada e é essa a opção que nós vamos fazer. Porque já chega também de composições. Se faz coxa de retalhos, se une 300 grupos juntos, né? E depois sai todo mundo brigando um com o outro e deixa o clube sozinho lá, muito Schmidt e Pablo Ramos. Eu não critico o Pablo Ramos, apesar de reconhecer que ele tem alguns defeitos, porque ele foi homem, foi macho para ficar até o fim, né? Schmidt foi escanteado por todos e Pablo segurou, como se diz na gíria, a alça de caixão, né? Então, eu vejo que o Bahia só tem como se reerguer se fizer uma gestão completamente profissionalizada. Voltamos daqui a pouquinho com o debate entre os candidatos à presidência do Bahia.